E aí pessoal, bem-vindos ao canal, mais um episódio de 86 e é o primeiro episódio que nós tivemos problemas de produção, muitas cenas estáticas, muitas cenas eles tentando esconder quem estava falando e talvez isso tenha comprometido um pouco o episódio. Não vai ter episódio neste sábado, justamente para eles tentar corrigir esses problemas. E foi talvez o episódio mais diferente da Light Novel agora. Todo o conteúdo do episódio, entre aspas, está no livro, mas eles pularam muita coisa, mudaram coisas aqui e lá. Então eu farei o seguinte. Eu não vou ficar falando, no anime aconteceu isso, mas na Light Novel foi isso. No anime foi aquilo, mas na Light Novel isso. Eu vou simplesmente pegar as cerca de 50 páginas que foram adaptadas, ou seja, foi muitas. Lembra que lá na primeira temporada nós tivemos episódios que adaptaram 2 páginas, basicamente. E aqui enfiaram muita coisa, pularam algumas coisas, principalmente em relação a Nina. Embora eu focarei na história da Light Novel, eu vou ir colocando cenas do anime aí no vídeo, não vou deixar simplesmente uma imagem estática, para irem acompanhando as partes que eu tô. Embora, já no começo da Light Novel, nós abrimos com uma história do Shin um ano após ele ter se juntado ao exército lá na República. Não é algo realmente muito importante, ele caiu no campo de batalha após a legião recuar, morreu basicamente quase todo mundo, perguntando para ele quem voltaria, ele se tornando, vamos dizer, o Shinigami, o ceifador. Aí depois dessa cena, nós temos a cena da Lena, que nós tivemos no episódio anterior, o tio dela aparecendo, discutindo com ela, algo que já falamos, então vamos continuar. Então a Lena inicia a resistência dela, voltamos para a parte que a Reigan atacou a Federação, e nós vemos a Nina, junto com a tia dela, e na TV falando, mostrando cenas do ataque que acabou de acontecer. E vai chegar um oficial, vai entregar uma carta para tia. A Nina tinha achado que era o irmão dela que tinha voltado, mas aquela carta significava que o Eugênio tinha morrido em combate. Após isso, vemos que o Shin sobreviveu junto com a Frederica. A Gretchen também, lembramos que essa cena é diferente na light novel do que o anime mostrou no episódio anterior. Depois disso, vamos para a cena em que nos é apresentado o Morfo. Temos aquela reunião, ela é mais longa na novel, tem muito mais conversa, mas a essência está ali no anime, eu não vou ficar esticando. E com o resultado da reunião, eles falam que vão escolher aqueles que vão participar da força de invasão, aqueles que, entre aspas, não farão falta. E assim que eles falam isso, nós vamos para uma cena do Shin ouvindo as vozes e localizando a legião. E é nos dito que o Shin já está fazendo isso há dias, ajudando a juntar dados para poder se preparar para o ataque contra a legião. Aí nisso tem uma conversa que aconteceu no anime num outro local. Enquanto o Shin está ali trabalhando, que vão dizer para ele que não existe pessoa nesse mundo que possa ser substituída por outra, seja isso para melhor ou para pior. Aí mudando de cena, vamos lá para o hospital. É nos dito que a informação do ataque foi completamente divulgada para a população, que era algo necessário, que não se pode esconder as informações dos civis. E falaram inclusive que a destruição da FOB 14 foi basicamente transmitida ao vivo. E ali o Erwin Marcel vai encontrar a irmã do Eugênio, que está procurando por ele. Falaram que o meu irmão voltou para casa. Mas tudo que chegou lá foi uma caixa, não foi o Eugênio. Quando o corpo do soldado está num estado tão terrível, o caixão é mantido fechado. Então o Eugênio tinha voltado para casa, mas a Nina não tinha conseguido associar isso com a morte dele. E nisso o Marcel vai ter meio que uma crise. Ele pensando que esses 86 conseguem até mesmo atirar num amigo, sem vacilar, como realmente a morte, o ceifador, o Shinigami. Aí os olhos da Nina perguntando, né? Por que você não salvou meu irmão? Aí ele pensando, não fui eu naquela hora, foi ele que não salvou, foi ele que não protegeu. Ele estava do lado dele e não fez. Eles eram amigos, mas mesmo assim ele escolheu o frio Juggernaut ao invés dele. Ele abandonou o Eugênio. Acuse ele, não eu. Foi ele que matou o Eugênio. Aí que vai falar, nossa, é tão fácil, né, colocar a culpa no outro. E ele vai contar para Nina que o Eugênio está morto. Aí vamos para a cena da cafeteria. A conversa na cafeteria vai ser interrompida com a chegada de um soldado anunciando uma reunião.
porque a operação tinha sido decidida e dando a hora da reunião. Aí nós vemos o Shin voltando sozinho para o quarto dele e vai lembrar do que falaram na cafeteria, que se algo aconteceu, será que a Majora ainda estava viva? Só que ninguém sabia, exceto ele. A República já tinha sido destruída. E embora a República fosse a terra natal do Shin, ele não sentia nada, nenhuma emoção, mesmo com ela tendo sido aniquilada. Mas ele vai lembrar de algo que ele disse. Talvez alguém virá ajudar antes que a República caia. Então até lá, continue viva, Major. Mas eles não conseguiram chegar a tempo. Aí o Shin vai suspirar, ver cacos de vidro ainda no chão, resultado dos ataques. E ele vai continuar lembrando do que ele falou. Major, você poderia, por favor, jamais nos esquecer? Mesmo se morrermos, mesmo que seja só por um momento, você poderia. Mas acabou tendo que ser o Shin aquele que se lembrar de quem morreu. Ele não conseguia deixar de pensar de que ele era sempre aquele deixado para trás. Todos com quem ele conversou ou se envolveu morreram. Mais cedo ou mais tarde, ele e todos que se aproximaram dele seriam pegos pela morte. Não me deixe para trás. Foi ela que disse isso, então por quê? Porque foi ela que o deixou para trás. Aí nisso nós vamos ter a cena da carta. Aí o Raiden vai chegar e os dois irão para a reunião. Vai ser novamente explicado toda a operação. Nessa explicação que a Gretchen vai saber que o esquadrão dela foi escolhido, ela vai questionar por que escolher o esquadrão dela. Ela vai ficar com raiva, vai perguntar se o general não tem vergonha em enviar crianças para a morte deles, só porque eles não têm famílias, porque ninguém culparia se elas desaparecessem. O general vai brigar com ela e ela vai continuar retrucando, falando que aquilo era basicamente um esquadrão suicida. Principalmente que na operação seria utilizado helicópteros para carregar os Hengleaf. E eles são pesados, então você precisaria de 15 helicópteros carregando, um para cada. E isso certamente acabaria sendo pego pelos sensores da Legião. Então, baseado em todas as informações, aquela era realmente uma missão suicida. Aí nisso a Gretchen vai querer tirar os 86 da operação. E nesse ponto que o Shin vai brigar com ela. E então teremos aquela conversa final que tem no anime, que termina com a conclusão de que orgulho é tudo que nós temos, que é a frase inicial da Light Novel. Eles chamavam isso de orgulho. Naquele momento, orgulho era tudo que eles sabiam. Frederica Rosenford, lembranças do campo de batalha. Então é isso, pessoal. Terminamos esse episódio. Esse volume é maior do que o anterior, então ainda falta muita coisa e espero que os problemas de produção não estraguem o que está por vir. E vejo vocês na próxima. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.